Olá, meus irmãos. Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 11. Vida saudável em comunidade. Diz assim o texto: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Texto de Paulo na carta aos irmãos de Filipos. A princípio, o tema desse encontro pode parecer uma contradição: a vida do discípulo na igreja. Porque a palavra igreja, eclésia, no grego, significa os chamados para fora. Então, o objetivo dessa escolha foi nos fazer pensar como vivemos em comunidade, para abençoar a sociedade. Primeiro, uma avaliação interna. E entre as figuras ou termos que identificam a Bíblia, na Bíblia, a igreja, nós encontramos corpo de Cristo, edifício vivo, família de Deus, videira, povo escolhido, comunidade dos discípulos. Quando os apóstolos reuniram os irmãos para eleger os diáconos, o livro de Atos registrou, capítulo 6, versículo 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. E é interessante ver que no Velho Testamento, o termo usado era uma congregação. No Novo Testamento, comunidade dos discípulos, do povo de Deus, uma comunidade cristã. E a comunidade reúne um grupo de pessoas que estão interligadas, têm funções, aptidões especiais a desempenhar, pessoas diferentes, com quem Deus fez uma aliança, um povo livre, para participar em igualdade de condições, que não está dividido em classes sociais, tem vida em comum, como nos é apresentado através da igreja primitiva, no livro de Atos. E as marcas dessa comunidade de discípulos são adoração, palavra, sacramentos, batismo, ceia do Senhor e autoridade, governo. A comunidade da fé, comunidade da graça, comunidade do Espírito Santo, que é avaliada pelas suas obras e não pela quantidade de pessoas. É uma agência do reino de Deus. Um discípulo é um seguidor de Cristo, pronto a levar o amor sobrenatural de Deus a toda a humanidade. Esse livro aqui, Vida em Comunidade, foi lançado em 2019, quando o pastor Abílio completou 90 anos. Já lá se foram 6 anos. Tem 90 reflexões sobre esse assunto, vida e comunidade. Os organizadores fomos eu e o Ed, e nós separamos esses 90 artigos em 13
sessões. Portanto, viver em comunidade envolve estar sujeito à autoridade espiritual e liderar na dependência de Deus, ser e fazer discípulos, desenvolver uma relação de comunhão com o Espírito Santo, para que possamos praticar os dons e crescer no fruto, o serviço na igreja, a unidade entre os irmãos, a nossa relação com o dinheiro, as disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, a evangelização. Se você já leu, releia. Eu tenho sido muito edificado. Se você ainda não tem esse livro, procura lá na livraria. Se acabar ali, a gente coloca outros, para que você possa desfrutar dessa leitura fácil, agradável. É óbvio que viver em comunidade é um desafio que nós já sabemos. Experiências boas e experiências difíceis. O exercício constante do perdão, do respeito, até porque nós lutamos contra o nosso egoísmo, o nosso individualismo, o nosso comodismo, a falta de compromisso, o mundanismo, o divisionismo, todo tipo de ismos, nós estamos sujeitos por causa da nossa natureza carnal. Um dos resultados da salvação individual é ser integrado no corpo. E aprender continuamente a lidar com essas diferenças que nós temos entre nós, irmãos e irmãs. E essa carta que eu escolhi, a carta de Paulo aos Filipenses, é uma das mais pessoais do apóstolo destinada à liderança de uma igreja. E é bonito ver a maneira como ele se referiu àquela comunidade. Sempre positivo. Palavras abençoadoras. Orações do fundo da sua alma. Pedidos profundos, específicos. Nós encontramos nesse trecho que eu li para vocês, nenhuma palavra de reprovação, nenhuma crítica, porque eles tinham uma comunhão verdadeira. E nós entendemos comunhão como a relação pessoal que os discípulos gozam com Deus e uns com os outros, em virtude de estarem unidos a Cristo. É uma participação mútua. Nós fomos chamados à comunhão de Cristo, que nos dá livre acesso ao Pai pela fé. E o Espírito Santo confirma a nossa integração como filhos de Deus. Nesses 9 versículos de Filipenses 1, 3 a 11, nós podemos aprender com Paulo como melhorar a nossa comunhão. Como tornar mais prazerosa e saudável a vida em comunidade. Vamos ler os versículos de 3 a 5 novamente. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo fala em ativar as lembranças, lembrar da história construída, da amizade que foi fortalecida no decorrer dos anos. Hoje está muito na moda jogar a história na lata do lixo. Tudo aquilo que as pessoas viveram num determinado lugar é totalmente desconsiderado porque encontraram algo mais novo, que as atrai de alguma forma. Paulo agradecia a Deus e estava insistentemente na presença do Senhor a favor dos filipenses. E a forma que ele escreveu revelou esse vínculo. Tudo que recordo, todos vós, todas as minhas orações. Vejam, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Nós não podemos afirmar se estava em Roma, se estava em Cesareia, em Éfeso, mas os filipenses sabiam o lugar, porque eles enviaram o Epafrodito até ele.
E Filipos era uma cidade importante, uma colônia romana, no território da Macedônia, perto do Mar Egeu, numa rota importante militar, de comércio, de passagem. Ali a Via Nácia era a principal estrada entre a Ásia e o Ocidente, passava em Filipos. Seus cidadãos tinham ali direitos como os italianos. E a igreja de Filipos foi a primeira a ser estabelecida por Paulo na Europa. Presta atenção. Numa casa. Numa casa. Quando ele passou por lá, na segunda viagem missionária, parece que em Filipos não havia uma comunidade judaica, uma sinagoga. Número suficiente, seriam 10 homens. Mas fora da cidade, às margens do rio Gangites, havia um local informal de reunião onde as mulheres se encontravam aos sábados. E lá estava Lídia, natural de Tiatira, na Ásia Menor, mulher que comercializava púrpura, uma tintura. Lídia e sua casa se converteram ao Senhor. Todos foram batizados. Em seguida, no capítulo 16 de Atos, mostra a cura e a libertação de uma jovem adivinhadora. Isso gerou uma confusão na cidade, porque os seus senhores perderam a fonte de lucro. Em consequência, Paulo e Silas foram açoitados, foram presos por causa da revolta provocada, e no cárcere eles oraram, cantaram louvores. Quando um terremoto abriu as celas, os presos saíram todos, o carcereiro ia se suicidar. Paulo gritou: não faça isso, nós estamos aqui. E esse homem levou os dois para fora, se prostrou diante deles e perguntou o que precisava fazer. Que está registrado em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E foi exatamente isso que aconteceu. Ouviram a palavra, aquele carcereiro, seus familiares, e foram batizados. Depois Paulo e sua equipe seguiram dali para Tessalônica. Que experiência! Isso estava quente na memória do Paulo. Coisas ruins, como os açoites, a prisão, mas também boas. Aquele terremoto tremendo da ação do Espírito, as conversões. Em ambas, Deus foi glorificado. Nas duas situações. A verdade é que as dificuldades nos vinculam, nos aproximam. É bom fazer festa. Mas o autor de Eclesiastes falou que é melhor ir na casa onde há luto, porque lá se vê o fim das pessoas. Isso produz reflexão, isso produz temor, isso deve ser levado em consideração. Eu tenho certeza que se você olhar ao redor, você vai lembrar de algo que você passou com algum irmão aqui. Dá uma olhada. Alguma coisa boa, mas também alguma difícil. E nós temos a tendência de nos lembrarmos de qual? Daquelas que nos machucaram, daquelas que nos deixaram algum tipo de marca. Mas na comunidade dos discípulos, há restauração, há liberação de perdão. Nós perdoamos e nós somos perdoados, para que sejamos livres para fazermos a obra que Deus quer que façamos. Porque se existe alguma pendência, isso atrapalha o propósito que Deus tem para fazer através das nossas vidas. E é preciso, em primeiro lugar, resolver isso. Eu costumava dizer, quando fui missionário em Portugal, que as pessoas muitas vezes saíam do Brasil para tentar uma nova vida, mas a âncora estava aqui no país, e tinha uma corda que ligava Brasil a Portugal. E a vida delas nunca seria nova, se essa corda não fosse cortada. E a única coisa que pode cortar isso é o perdão de Deus.
É o seu sangue que nos limpa e nos purifica de todo pecado e que pode nos fazer acessível para as pessoas, para nós acertarmos todos os nossos pontos que estão fora da linha. Então essa igreja de Filipos dava a Paulo uma alegria pura quando pensava nela. E olha que eles enfrentavam problemas, existia ciúmes entre eles, ataques dos falsos mestres, mas a igreja não abrigava ensinos subversivos que encontraram guarida em outras igrejas da Galácia, nem tampouco a libertinagem que era defendida por alguns membros da igreja de Corinto. E o apóstolo, ele agradecia não somente pela cooperação em oração, por estarem vinculados emocionalmente, o que é muito bom, mas pela ajuda financeira que os filipenses praticaram com ele. E ele fez questão de deixar isso registrado no livro de Filipenses, no final, versículos 15 e 16 do capítulo 4. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma, mas 2 vezes o bastante para as minhas necessidades. E uma 3ª vez, os discípulos ajudaram financeiramente Paulo, quando souberam que ele estava preso. E Epafrodito foi lá levar o dinheiro, que está no versículo 18 desse capítulo 4. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A nossa contribuição para a obra de evangelização é uma responsabilidade minha e sua como cristãos. Ou você acha que os muçulmanos é que vão colaborar para que o evangelho seja proclamado? Ou os judeus? Somos nós, os discípulos de Jesus. É dos nossos bolsos que vai sair a condição financeira para que esse evangelho seja anunciado em todas as nações. Quando você vai para a Alemanha, você paga 7 vezes mais o nosso realzinho. O dólar está custando quase 6 vezes. R$1. Custa caro viajar, custa caro morar fora. Não é só uma questão de acomodação cultural. Mexe com a condição financeira nossa, minha e sua. Eu me lembro um final de ano aqui em Bauru, que por algum motivo a arrecadação não foi alta e eu estava lá em Portugal. Para mim chegou o dinheiro. Porque nós aprendemos aqui que missionário precisa ser cuidado, precisa ser bem tratado, para que ele tenha plenas condições de fazer aquilo que Deus quer através da vida dele. Missionário não pode ficar mendigando dinheiro, não pode ficar fazendo pedido por aí em sacolinha. A igreja tem uma responsabilidade quando envia de cuidar, tem que cuidar. Paulo fundou a igreja lá de Filipos e saiu para outros lugares da Macedônia. Quem estava ajudando ele? A igreja que ele tinha acabado de fundar, a igreja de Filipos. Nós, pastores, precisamos ensinar sobre finanças nos nossos púlpitos. Esse não pode ser um assunto proibido, um assunto onde nós ficamos cheios de dedos. Jesus falou mais sobre finanças do que muitas outras coisas na Bíblia, inclusive sobre salvação. E interessante, quando a igreja de Jerusalém precisou de ajuda para socorrer os famintos, quem que participou? As igrejas da Macedônia, inclusive Filipos. 2 Coríntios 8 mostra isso. A palavra aí no versículo 5 fala em cooperação generosa. Dou graças ao meu Deus pela vossa cooperação. Essa é uma extensão do grego koinonia,
nós geralmente associamos koinonia à ideia de comunhão ou participação ativa no progresso da vida de alguém. Está certo, mas aqui nós temos esse sentido ampliado de cooperação generosa. Isso também é koinonia. Então, para tornar a nossa vida mais saudável, nós vimos primeiramente esses versículos de 3 a 6 de Filipenses 1. Paulo nos ensinou a ativar as lembranças. Vai lá na tua memória, mexe nela com gratidão. Não jogue fora as coisas que aconteceram. Valorize o seu passado, o que Deus fez, a maneira que Ele fez. Inclusive os seus erros, com os quais houve aprendizado, com certeza. E aí o versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vejam a mensagem, essa tradução. Nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês, irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso, no dia em que Cristo Jesus se manifestar. Crer na ação de Deus. Paulo cria. E é interessante a forma como está escrito nas duas versões que nós lemos, a Almeida Revista e Atualizada e a Mensagem. O foco está em quem? No Senhor. Paulo falava com alegria dos filipenses porque ele os enxergava pela fé. Ele tinha convicção dessas coisas que nós esperamos, dos fatos que se não veem, como definiu fé o autor de Hebreus. Paulo não os via como eram, mas como seriam quando Deus completasse a sua obra. A confiança não estava nele mesmo, nem no que ele tinha ensinado, ou nos próprios filipenses, mas em uma pessoa especial, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O plano só chegará ao final porque Deus começou essa obra, que Paulo chamou de boa, e está trabalhando continuamente nela. Começou no passado, por iniciativa de Deus, Ele nos elegeu pela sua graça, Ele nos remiu e salvou pelo sangue de Cristo, nos chamou para perto, nos criou de novo, segue no presente, porque Ele mesmo dá continuidade pela manifestação constante do seu Espírito, para nos fazer mais semelhantes a Jesus, e será consumada no futuro. Nós temos suas promessas, nós conhecemos o seu poder, nós sabemos o seu propósito. E o texto fala do dia de Cristo Jesus, que é o dia da sua segunda vinda em glória, que nós aguardamos. Quando a obra de cada um de nós se manifestará. Os cristãos prestarão contas de atos na terra, antes de usufruírem dos benefícios da glória eterna com Cristo, quando a salvação será consumada. E esse dia será um dia de luz e não de trevas. Portanto, o resumo da salvação, obra de Deus, do princípio até o final. E na igreja, nesse organismo vivo, que não é o templo, que não é a construção, que somos nós, as pedras vivas, levantadas em Cristo. Nesse organismo, nós somos aperfeiçoados. E nos tornamos o modelo que Ele planejou. O atrito com os irmãos nos lapida. O Cláudio falou, lapidar. Porque nós somos joias brutas que precisam ser acertadas. E Deus está trabalhando em cada um de nós. E o seu processo é diversificado. Porque nós temos oportunidade de serviço. Nós temos o privilégio de nos ajudarmos mutuamente nessa caminhada.
Os mandamentos recíprocos estão aí na palavra, e são muitos, para que nós possamos praticá-los. O exercício dos dons espirituais, que são concedidos pelo Espírito a cada um visando um fim proveitoso. Um trabalho participativo em equipe, o entendimento de que somos realmente um corpo, que precisamos uns dos outros e que não podemos fazer tudo sozinho. Eu vou te dizer, meu querido líder, se você não delega as coisas, você vai sofrer muito mais. Você vai cansar. Você vai viver reclamando das pessoas. Você vai achar que o seu trabalho é mais importante do que o outro e que sem ele as coisas não acontecem. E tudo isso é mentira do inimigo de Deus. Precisamos ser participativos, precisamos dar oportunidade para as pessoas. Precisamos crer na ação de Deus na vida delas. Delegue, acompanhe em oração. Aqui nós choramos com os que choram, nos alegramos com o sucesso do outro, exercemos nossa empatia, praticamos nossa interdependência. E quando nós nos reunimos como assembleia, como agora, oramos juntos, cantamos coletivamente, somos encorajados a espalhar o amor que recebemos por onde quer que seja. Paulo cria na ação de Deus, cria que a obra se completaria nas vidas dos filipenses. Não uma obrinha qualquer. Para com esse negócio, vou dar uma palavrinha. É a obrinha do Senhor. Vou lá na minha igrejinha que é pequenininha. A igreja tem um dono, tem um cabeça que é Jesus. Ele é o maior interessado. Portanto, na igreja é lugar da manifestação do poder do chefe dela, que é Cristo. De ação do Espírito Santo. Por isso as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E o que ele tem é grandioso. Aleluia. Então nós vimos que Paulo nos mostrou um resgate do prazer de viver em comunidade, ativar as lembranças, puxando na memória com gratidão, crendo na ação de Deus. Até agora esses 2 pontos. Vou avançar. Versículos 7 e 8. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Jesus Cristo. Expressão dos sentimentos. O apóstolo procurou mostrar o que ele vinha falando não era exagerado e nem fora da realidade. E ele usou termos jurídicos para isso. É justo, algemas, defesa, testemunha, porque ele tinha entendido, estando preso, que aquele era o lugar onde Deus o tinha colocado. Era o posto de serviço que tinha sido determinado por Deus para a defesa do Evangelho, para que quando o seu caso viesse a julgamento diante das altas autoridades, dos magistrados civis, ele falasse o que era necessário, como realmente Paulo fez. E ele retomou o assunto que estava no versículo anterior, no versículo 6, sobre Deus completar a boa obra, afirmando que era justo ele pensar assim de todos eles. Por quê? Porque os filipenses tinham um lugar especial na vida e no ministério do Paulo. Na alegria e na tristeza. Era quase um casamento ideal, tal afinidade desenvolvida. E se é difícil a gente imaginar pensamentos impregnados de coisas boas, o próprio Paulo nos ajudou a construir isso.
lá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, e se algum louvor há, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que você tem pensado sobre o teu irmão? O que você tem pensado sobre a comunidade dos discípulos que Deus colocou à frente? O que você tem pensado sobre o país que Deus te pôs para morar? O que tem ocupado o seu pensamento? Aquele homem que encontrou Cristo no caminho de Damasco e teve sua vida transformada pelo Espírito Santo, reconhecia a presença daquela comunidade em Filipos com ele em seus momentos mais embaraçosos. Desenvolveu um amor, diria que paternal, por ser o fundador, procurando demonstrar através das palavras que eram participantes da mesma graça. Palavras abençoadoras. Quando foi a última vez que você elogiou uma pessoa? Quando foi a última vez que você reconheceu um trabalho de um irmão seu e falou: parabéns, ficou bom, gostei. Essa semana eu elogiei o irmão que colocou aqui esse projetor. Parabéns, foi excelente o trabalho que você fez. E aí ele diz assim, se vocês não acreditam muito, a minha testemunha é o próprio Deus. Você não está acreditando que eu estou sendo sincero? Você não está acreditando que eu estou te falando isso de coração? Você não está acreditando que eu te amo, que eu preciso de você, que eu conto com você, que nós estamos juntos? A minha testemunha é Deus, Paulo falou. E ele usou esse recurso porque falou da mesma forma para os romanos, para os coríntios, para os tessalonicenses, Talvez porque era um homem que tinha tanta autoridade, mas ele não deixou as suas emoções contidas. Tenho saudade de vocês. Gosto de estar com vocês. Tenho lembranças agradáveis com vocês. Vocês me fazem bem. Era bom quando nós estávamos juntos, E a saudade sentida pelo Paulo brotava, e ele mesmo escreveu, da terna misericórdia de Cristo. Ou seja, nas entranhas de Jesus, que é exatamente esse amor totalmente desinteressado. Seria o mesmo que dizer que era pelo coração de Jesus que Paulo agia. Coração que ensinou a olhar o sofrimento do outro de uma maneira verdadeira, sem querer nada em troca, com seu amor ágape de entrega e de renúncia. E o próprio Jesus nos ensinou, lá em Mateus 15, que do coração procedem os maus desígnios, rancores, falta de perdão, raiva, inveja, desejos maliciosos. Eu não vou me deter nisso agora. Mas o coração de Cristo não era e nem é assim. Pelo contrário, puro, sensível, submisso ao Pai, carregado de misericórdia e de amor. E para concluir esse ponto, eu gostaria de destacar que Paulo usou 3 vezes a palavra todos, nesses 2 versículos, 7 e 8. É justo que eu pense assim, de todos vós, todos sois participantes da graça comigo e da saudade que tenho de todos vós. Porque ele procurou incluir, abraçar a igreja inteira, sem deixar ninguém de fora nessa relação de mão dupla. Vocês desfrutam da graça comigo e eu tenho saudade de vocês. Essa expressão da unidade que ele desejava na igreja
ensinando sobre isso e orando a Deus. Então nós estamos chegando ao final do texto de Filipenses 1, da parte que eu escolhi para compartilhar. Nós já conversamos dos versículos 3 até o 8. Paulo nos animou a viver em comunidade de modo saudável. Como? Ativando as coisas que passamos juntos, a nossa história. Crendo na ação de Deus, na vida dos irmãos e expressando os sentimentos. E agora o final, 9 a 11. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A intercessão. Paulo, que começou no versículo 3, dando graças pelos filipenses e suplicando por eles, agora no 9, intercede com propósito, objetivamente. Não foi um assim, Deus abençoe lá os irmãos. Foi algo intencional. Um pedido específico para que o amor deles florescesse e transbordasse. Obviamente que tanto por Deus quanto uns pelos outros. Ou seja, que esse amor fosse mais prático e visível, não um sentimentalismo barato, não algo superficial, mas amor sincero e consciente, saindo da teoria e partindo para a execução, para a realização de algo, numa iniciativa abençoadora, que crescesse a ponto de as pessoas poderem receber o que estava explodindo dentro deles. Esse amor abundante, esse amor extravagante, para que ele derramasse de pleno conhecimento. Conhecimento não gerado somente pelo esforço de aprender, de estudar, no caso a palavra de Deus, das disciplinas espirituais, mas fruto das experiências com o Pai. De experimentar o cuidado dEle, a sua presença, o perdão diário, a misericórdia recebida em cada momento e em cada detalhe. Esse é um amor que edifica. Esse é um amor que não provoca o orgulho pelo saber em si. Amor sério, que vê a necessidade do outro e se põe a ajudar. Mexe com a nossa comodidade e com os nossos recursos. Amor maduro, que sabe a hora de dizer sim e que sabe a hora também de dizer não. É isso que significa amor com percepção e profundidade, um discernimento moral, espiritual, tanto do bem quanto do mal, que nos livra de enganos. E a finalidade? O alvo era que eles tivessem uma vida produtiva, porque um dia prestariam contas a Jesus. Que escolhessem as coisas excelentes. O texto fala isso. As coisas excelentes, as melhores, fazendo distinção entre questões importantes e fundamentais e outras secundárias e irrelevantes, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, todo o processo de salvação, regeneração, santificação e glorificação sendo concluído. E por fim, o fruto da justiça, que Paulo desejava ver produzido. O produto espontâneo da nova vida baseada na justiça que vem de Deus pela fé. E Paulo também fala isso no capítulo 3 de Filipenses, versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O justo que vem do Pai é Cristo, em quem nós cremos.
Para o apóstolo valia a pena perder tudo para ganhar a Jesus. Então a oração feita é para que os discípulos demonstrassem ao mundo que essa vida justificada, em constante transformação à semelhança de Cristo, mediante a obra diária do Espírito Santo, tinha como objetivo maior louvar e glorificar a Deus. Assim, o fruto da justiça seria a própria conduta do cristão, que se tornaria semelhante dia a dia ao Mestre. E por causa desse testemunho, mais e mais pessoas sendo acrescentadas ao corpo de Cristo, à família de Deus. Conclusão. Para melhorar a nossa comunhão, tornar mais prazerosa e saudável a vida em comunidade, e talvez hoje aqui entre nós até recuperarmos essa alegria, eu confesso que depois da pandemia, eu criei uma fobia de estar perto das pessoas. Eu preferia não estar junto delas. Mas é tão bom nós podemos sentir o abraço, o toque, o olhar do irmão, ouvir a sua voz, uma palavra, não é? Então nós devemos observar a maneira como Paulo procurou tratar os discípulos. Ativar as lembranças, lembrando com alegria das coisas que passamos juntos, boas e ruins. Crer na ação de Deus. Ele está trabalhando e vai completar a sua obra até a volta de Cristo, em mim, em você e nos nossos irmãos. Expressar os seus sentimentos. Abra sua boca e fale, porque isso vem de um coração agradecido, sincero, no caso de Paulo, cheio de saudades. E interceder, oração. Sem oração não é possível. Para transbordamento em amor, com discernimento da prática das boas obras e vidas cada vez mais abençoadoras e parecidas com Jesus. Então Paulo encorajou os filipenses a desenvolverem esses relacionamentos fraternais, sérios, permanentes, a partir de um caráter humilde, com disposição para a unidade. E se nós nos dispormos a um tratamento parecido, com certeza as coisas vão melhorar ainda mais. Entre as diversas comunidades de discípulos que se reúnem num encontro como esse, e na nossa própria igreja local. Seja assim, que Deus abençoe a todos. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.